Eu sou Rafael, psicólogo, e todos nós somos escravos dos desejos. E a euforia só acontece quando desistimos deles. Hoje a reflexão sobre Erwin Smith tem spoiler de todo o anime de Attack on Titan. Vamos lá. Decisões difíceis, enfrentamento, propósito e sacrifício. Muita gente resume o Erwin apenas o comandante que sacrificou dezenas de soldados em busca de um prol maior. Porém, ele representa muito mais do que isso. Ele mostra pela sua história que, por mais doloroso que seja escolher um caminho, existe uma forma de torná-lo suportável e até necessário quando temos valores claros. Não só isso, também como autocontrole emocional e um compromisso sólido com algo além de nós mesmos. Essas atitudes do personagem, o comportamento dele, é bastante exemplificado na literatura da psicologia da regulação emocional, e por isso que ele é um dos meus personagens favoritos da história dos animes. Erwin não nasceu comandante. Antes de liderar a humanidade na linha de frente, ele era um garoto curioso, filho de um professor que acreditava em coisas que eram proibidas. Dentro da muralha não se podia questionar muito. Então ele cresce em um mundo onde questionar já era uma espécie de risco, e basicamente buscar resposta era colocar sua própria vida em perigo. Foi nessa infância marcada por mistérios que Erwin aprendeu duas coisas: a beleza da dúvida e o preço da verdade. Então a morte do seu pai, silenciado pelo governo por ousar pensar demais, marcou o Erwin para sempre. E ele transforma esse propósito, de ir até o final, de ir até o fim, buscar uma resposta para isso. Então desde jovem ele precisou carregar a culpa, a impotência e a solidão de saber que o mundo não era o que parecia. E o ponto mais interessante é que mesmo assim o Erwin não decidiu se tornar alguém cínico, alguém extremamente pessimista com o mundo. Ele viu o pior na humanidade, mas escolheu acreditar no que ele poderia ser. Ele aceitava seus soldados como eram, com falhas, medos e limitações, e ainda assim acreditava no potencial de cada um deles. E foi justamente essa abertura, essa disposição de receber o outro sem exigir uma espécie de perfeição, que fez ele se tornar um líder diferente, um líder bastante lembrado. É nesse ponto que entendemos a verdadeira grandeza de Erwin Smith, não na força, mas na profundidade de sua humanidade. E dentre suas maiores virtudes, sua maior força é justamente sua forte habilidade de tolerar incertezas, desconforto, situações extremas. E essa habilidade dele de tolerar o desconforto está muito ligada à sua crença e à sua percepção. Um estudo publicado na revista Nature utilizou ressonância magnética funcional para estudar como a atividade cerebral se altera com tratamentos placebo. Os avanços na neuroplasticidade demonstram que a crença em um placebo pode alterar significativamente a percepção da dor, ativando vias neurais ligadas a valores e motivação. Isso revela como a crença e a percepção podem remodelar as respostas físicas e têm implicações mais amplas. Então, crença e percepção são dois fatores que mostram o quanto somos vulneráveis aos nossos processos mentais, que também são biológicos. E o Erwin encara essa crença e percepção com algo que muita gente já fazia antigamente, mais especificamente na filosofia estoica. Erwin encarna uma forma viva de estoicismo, como se fosse um discípulo moderno de Marco Aurélio, Sêneca ou Epicteto. Assim como Marco Aurélio enfrentou guerras sabendo que não controlava o destino do império, Erwin compreende que não controla os titãs, nem a crueldade do mundo e nem necessariamente quem vai sobreviver. Ele só pode controlar sua postura diante do inevitável. Exatamente como Epicteto ensinava, não é o que acontece com você, mas como você reage. Então Erwin, em vez de se iludir com uma esperança vazia, ele pratica o chamado premeditatio malorum, ou antecipação estoica do pior, aceitando a dor antes que ela chegue para poder agir sem paralisia. Como Sêneca dizia, o homem sofre mais na imaginação do que na realidade. Ele aceita que a guerra pode destruir tudo, que ele vai perder seus homens, que ele vai perder a própria vida, que nunca terá respostas completas, e mesmo assim ele continua. Uma espécie de aceitação radical. A aceitação radical consiste em abandonar a resistência à realidade. A resistência muitas vezes se manifesta como lutar contra a realidade. Como sabemos que estamos lutando contra a realidade? Ficamos presos à teimosia, à raiva, à negação ou à obsessão por como as coisas deveriam ser. E quando lutamos contra a realidade, meio que amplificamos o nosso sofrimento. Quando começamos a lutar contra a realidade, a tendência ao nosso sofrimento será ainda maior, como é o caso do Reiner. O Reiner é um personagem que luta contra a realidade o tempo inteiro. O fato de uma situação permanece o mesmo, mas nossa recusa em aceitá-los mantém a gente na dor emocional. Um estudo com pessoas que sofreram trauma por abuso, onde o foco foi a aceitação radical das memórias e emoções relacionadas ao trauma, os resultados indicaram que era significativa em emoções traumáticas, medo e angústia, associadas à redução dos sintomas pós-trauma. Então o Erwin age de acordo com o que os estoicos ensinavam, consciente do que pode, do que não pode mudar, firme nas decisões. Sua liderança nasce dessa união
união entre aceitação profunda e responsabilidade incansável. É por isso que, tecnicamente, para ele, até o horror se torna suportável. Epicteto ofereceu posteriormente o antídoto: quando a impressão te atingir, não te deixes levar por ela. Espere um pouco, impressão. Deixe-me ver o que és e o que representas. Esse processo secundário, os estoicos denominaram paté, a resposta propriamente dita. É quando concordamos com o sentimento, damos-lhe forma narrativa e permitimos que ele guie o nosso julgamento. Ou seja, o primeiro movimento é automático e o segundo é escolhido. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Nós, psicólogos, chamamos isso de reavaliação cognitiva, a reinterpretação deliberada do que o seu corpo já sentiu, ou seja, diminuir a velocidade da resposta e transformar milissegundos em momentos. Um estudo com estudantes de medicina mostrou que a prática estoica de visualização negativa, reflexão sobre julgamentos e empatia planejada pode fomentar autoconfiança e coragem empática, ou seja, prontidão para lidar com sofrimento e estresse. O Erwin, em todas as missões, conseguia imaginar o melhor cenário possível, mas sempre estava sereno com o pior cenário que poderia ocorrer também. E aí até parece que o personagem exala um alto grau de frieza. Erwin era frequentemente percebido como uma figura sombria, mas era mascarado pelo seu alto nível de autocontrole. Ele recebia todas as notícias, boas ou ruins, vitórias ou tragédias, zombarias ou elogios, com a mesma postura firme, quase inabalável, como se a oscilação emocional comum às pessoas não tivesse mais espaço dentro dele. Erwin havia dedicado sua vida inteira a um único objetivo: garantir que a humanidade se erguesse novamente, rompesse o ciclo de medo e retomasse seu lugar como espécie dominante diante dos titãs. E aí, para esse sonho, ele estava disposto a sacrificar qualquer coisa, inclusive a si mesmo. É por isso que durante uma batalha, quando ele perdeu seu próprio braço e estava na boca de um titã, ele ordenou que todos continuassem a avançar e salvassem o Eren, porque ele acreditava que o futuro dependia daquela decisão. Ele não se via como alguém digno de proteção, mas como peça de uma engrenagem maior. E ele cria essa suposta insensibilidade justamente para continuar caminhando, como se ele estivesse aceitando tudo, porque ele já tinha, de certa forma, perdido tudo, aceitado isso, mas ainda tinha um propósito. Estudos mostram que o estoicismo ajuda na regulação emocional, diminuindo a impulsividade. Além disso, ajuda na racionalização de pensamentos. Isso ajuda a reduzir sofrimento desnecessário, algo que também é bastante presente na história do Erwin, que sofre com perdas, mas não se paralisa com nenhuma delas. Ele perdeu inúmeras pessoas próximas, perdeu um de seus braços, e por causa desse grande objetivo ligado a um propósito específico, ele conseguia sempre achar um motivo para outra ação. Essa percepção dele também era ampliada pelo seu baixo ego e pelo seu não apego à vida. O filósofo estoico Sêneca era mestre na arte da consolação e via a morte de um modo muito diferente da maioria das pessoas. Para o Sêneca, a vida já nos é dada com a condição prévia da morte. É como se fosse uma espécie de acordo silencioso que todos nós aceitamos no momento do nascimento. Uns morrem mais cedo, outros mais tarde, mas em escala cósmica isso pouco importa. A vida é tão breve que nenhuma duração é realmente significativa. Todas as pessoas podem morrer a qualquer momento, independente da idade. E principalmente no mundo de Attack on Titan, onde até os mais fortes acabam morrendo. Erwin passou a vida inteira perseguindo uma verdade que talvez nunca pudesse alcançar. Ele liderou centenas para a morte certa, sabendo que a própria vida, comparada à vastidão do tempo e do universo, tem pouquíssimo peso. Então aí que entra o ensinamento estoico dele. Se nenhuma vida pode ser tão longa assim ou grandiosa o bastante para mudar o universo, então o máximo que ela pode ser é suficiente. Suficiente para ele significou dedicar tudo a um propósito que considerava maior do que si mesmo. Significou avançar mesmo quando ele não veria o resultado final. Significou morrer sem respostas, mas com a certeza de que entregou sua existência àquilo que acreditava ser indispensável. Um estudo propõe que a aceitação estoica da morte está associada a menor ansiedade da morte e melhor saúde mental. Segundo os autores, atitudes como a aceitação neutra da morte, isso é, ver a morte como parte natural da vida, correlacionam-se com menos medo da morte e maior bem-estar psicológico. E todos esses aspectos se ligam à maior capacidade do personagem, aquela que eu citei no começo do vídeo, e que é importante para todos nós, que a vida de certa forma é sofrimento. Todos nós vamos sofrer de qualquer maneira. Se você não sofre, alguém da sua família sofre. Inevitavelmente a dor vai estar ao seu lado. Não é algo que você possa fugir. Erwin, assim como vários personagens de Shingeki no Kyojin, acabam passando por situações desconfortáveis ao longo da história. Aqueles no anime que conseguem mais tolerar esse momento acabam se saindo melhor em muitos outros aspectos também. Marco Aurélio é conhecido por sua adesão à ideia estoica de que, ao nos depararmos com um obstáculo, não devemos considerá-lo um problema em si. Nas meditações ele escreve: se o seu sofrimento tem alguma causa externa, não é a coisa em si que o perturba, é o seu próprio julgamento sobre ela, e você pode apagá-la imediatamente. Essa era a percepção do Erwin em Attack on Titan. Ele é o líder, ele perdia pessoas. Fala de perder pessoas próximas, ou quando sua missão falhava, poderia significar que não existia esperança para nada. Ele poderia interpretar dessa maneira. Um estudo psicológico recente apoia a abordagem de aceitação da frustração defendida por Marco Aurélio. O estudo teve como objetivo testar se as pessoas saem melhores em situações desconfortáveis
desconfortáveis quando reformulam suas frustrações como oportunidades. Os participantes iriam realizar um exercício de improvisação e a ideia era instruir os participantes de que seu objetivo ao realizar os exercícios de improvisação deveriam se sentir constrangidos e desconfortáveis. Os pesquisadores, então, compararam dois grupos. O primeiro grupo recebeu a instrução de aceitar o constrangimento e o desconforto, enquanto o segundo grupo, não. O estudo constatou que os participantes do primeiro grupo persistiram por mais tempo no exercício de improvisação e assumiram mais riscos. Ou seja, o estudo mostrou que abraçar o desconforto é mais efetivo do que apenas buscar algo benéfico. E essa lição pode se aplicar à vida em vários momentos. Nosso corpo sente dor como forma de nos proteger e alertar. A questão emocional é a mesma coisa. Erwin cresceu com o desconforto como sendo parte de sua vida, até porque era simplesmente impossível ele na tropa de exploração procurar o conforto. A vida, como ensinam os estoicos e como confirma a ciência do comportamento, não premia quem tenta controlar o incontrolável, mas quem ajusta sua postura diante do inevitável. Erwin entendia que dor, perda, dúvida e caos fazem parte da existência e que resistir a eles só amplifica o sofrimento. Ele soube transformar desconforto em propósito, medo em foco, finitude em ação. E a grande lição desse personagem nesse segundo vídeo que eu faço dele é que, se tivermos coragem para aceitar a realidade, tolerar o desconforto e agir com propósito, descobriremos, assim como Erwin descobriu, que a verdadeira liberdade nasce na maneira como lidamos no vértice do inevitável sofrimento. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.